Fala galera, tudo bem com vocês? Nós vamos começar agora uma série de vídeos aqui no canal, onde a gente vai fazer a correção das atividades anteriores, vou explicar alguns conteúdos novos e vocês vão poder tirar as dúvidas de vocês da melhor forma possível. No de hoje nós vamos cuidar exatamente de resolver a questão anterior, do exercício anterior, e no final do vídeo eu vou dar a próxima atividade domiciliar. Então, se liga só. A segunda questão do livro, que eu passei na atividade domiciliar número 8, diz o seguinte: dê o valor de... E aí ele dá alguns valores de ângulos, alguns estão expressos em radianos, outros estão expressos através de graus, e aí você precisa definir quem é o seno de cada um desses ângulos. Inicialmente, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o seguinte: como alguns ângulos estão expostos através de radianos e outros graus, o ideal é que você converta todos a uma unidade, para não ficar trabalhando uns com radianos, outros com graus. Então, eu acho mais prático a gente transformar todos em graus e a partir daí a gente calcular o seno de cada um deles, né? Então, ficaria uma coisa mais ou menos assim. Exemplo, no item A tem seno de 3π sobre 2. Eu sei que π vale 180. Se eu for transformar isso em graus, vai ficar 3 vezes 180, 540, dividido por 2, 270. Então, no item A, na verdade, eu estou procurando qual é o seno de 270 graus. No item B, tem seno de π. Π vale 180. Então, eu vou atrás do seno de 180 graus. E no item G, tem seno de 2π, 2 vezes 180 é 360 graus, então nós vamos atrás agora do seno de 360 graus. Para calcular o seno, a gente vai desenhar uma circunferência trigonométrica. Então, tem em mãos um caderno e um lápis. Você desenha uma circunferência trigonométrica parecida com essa, com dois eixos, um vertical, outro horizontal. Eu destaquei o eixo vertical de azul, e daqui a pouco a gente vai entender por quê. Agora vamos marcar alguns pontos importantes dentro da nossa circunferência. O primeiro deles, a gente tem que lembrar antes que a circunferência tem um movimento anti-horário, né? Ela começa do lado direito, através desse ponto aí que a gente vai marcar. Antes de mais nada, marcar a origem da circunferência como ponto zero. E aí vamos marcar essa circunferência começando do lado direito, como sendo o ponto que sinaliza 0 graus. Na extremidade esquerda, nós temos um ponto que marca metade da circunferência, metade de uma volta completa, ou seja, 180 graus. Na extremidade superior, nós temos o ponto que marca 90 graus. Vale lembrar que 90 graus é metade de 180, ou seja, metade de meia volta. Então, por isso, nós marcamos aí 90 graus. Na extremidade esquerda, na extremidade inferior, nós vamos marcar um ponto, considerando o seguinte: os três pontos que eu já marquei anteriormente, ele vai alterando numa escala de 90 graus. Então, por exemplo, 0, 90, 90 é 180, 180 mais 90, né, para continuar nessa linha de raciocínio, 180 mais 90, 270 graus. Então, o ponto de baixo nós vamos marcar 270 graus. Continuando, 270 graus mais 90, 360 graus. Então, a gente fechou a nossa volta completa dentro da nossa circunferência trigonométrica. Ok? Agora nós vamos fazer o processo seguinte. Nós vamos marcar alguns pontos estratégicos dentro dessa circunferência. Esses pontos são chamados de pontos notáveis. E é semelhante a fatiar uma pizza. Nós vamos cortar essa circunferência em fatias iguais. Vamos começar pelo primeiro quadrante. Nós vamos marcar, então, 2 pontos no primeiro quadrante. Aí está na tela os 2 pontos. E eu posso dizer que esse ponto de baixo sinaliza 30 graus e o de cima 60 graus. Por que eu fiz isso? Porque de 0 a 30, 30 a 60, 60 a 90, percebam que está variando de 30 em 30 graus. Ou seja, eu fatiei o primeiro quadrante em 3 partes iguais. A mesma coisa a gente vai fazer para o segundo quadrante. Marca-se 2 pontos,
90 mais 30, 120. 120 mais 30, 150. 150 mais 180 já está marcado. Continuando no terceiro quadrante, marca-se 2 pontos. 180 mais 30, 210. Depois 240. Depois 270 já está marcado. Marca-se 2 pontos no quarto quadrante, que vai ser os pontos correspondentes a 300 e 330, ou seja, todos variando de 30 e 30 graus. Então, quando você desenhar a sua circunferência, tenha bastante atenção para desenhá-la de uma forma que você consiga posicionar esses pontos de maneira adequada, porque a posição do ponto vai ser determinante para a gente encontrar o seno, ok? Então, vamos lá. Antes de mais nada, lembra o seguinte, vamos considerar o eixo vertical, que eu disse a vocês que ele vai ser essencial para nós calcularmos o seno. E por isso a gente vai chamar a partir de agora o eixo em pé, o eixo vertical de eixo dos senos. Ele vai ser assim essencial para calcular o seno. Então preste atenção. Antes de mais nada, vale lembrar que uma circunferência trigonométrica, eu espero que vocês tenham visto isso no livro, uma circunferência trigonométrica tem raio igual a 1. É condição necessária e suficiente para que seja considerada uma circunferência trigonométrica. Tem que ter raio igual a 1. Então, se você pegar o raio dessa circunferência aqui, da origem até em cima, ou da origem até embaixo, ou para a esquerda ou para a direita, qualquer raio que você definir aqui, vai ter medida exatamente igual a 1. Então, se eu pegar o raio aqui de cima, que vai dar até 90 graus, e se eu pegar metade desse raio, vai ser metade de 1 é 0,5, mas eu representei por 1 meio. Por quê? Daqui a pouco vocês vão entender porque eu coloquei 1 meio, mas saibam que 0,5 e 1 meio é a mesma coisa. 1 meio é a representação fracionária de 0,5, então dá no mesmo. Se eu pegar o eixo para baixo, da origem para baixo, pegar o raio de baixo, nós temos que metade também vai ser 0,5 com uma condição. Lembre que no plano cartesiano, qualquer valor que fica abaixo da origem do plano cartesiano tem valor negativo. Então, embaixo, ao invés de eu colocar também 1 sobre 2, nós vamos colocar menos 1 sobre 2, porque esse valor vai ser negativo. Okay? Pronto. Feito isso, montou sua circunferência trigonométrica, destacou esses pontos principais, você agora está preparadíssimo para calcular o seno de qualquer ponto. Como é que você vai fazer isso? Ora, identifica na circunferência trigonométrica onde está o 270 graus. Se você verificar bem, ele está na parte de baixo. Eu destaquei aí com a setinha laranja. E perceba também o seguinte, se eu tenho que o 270 graus se encontra nessa região, e eu lembro que o raio da circunferência vale 1, então da origem para baixo eu vou ter 1. Então, o 270 graus se encontra exatamente na marca 1. Então, eu posso dizer que o seno de 270 graus é 1. Só que, lembrando, o 270 graus está abaixo da origem. Qualquer valor abaixo da origem vai ter seno negativo, com valor negativo. Então, ao invés de dizer que é 1, eu vou dizer que o seno de 270 graus é menos 1. Entendido? Facinho, né? Vamos então calcular o seno de 180 graus. Seno de 180 graus, lembrem que todo seno que nós formos calcular tem que se basear pelo eixo vertical. Então nós vamos brincar de fazer uma viagem. Viaja do 180 até o eixo vertical. Então você traça uma linhazinha aí e você verifica que se eu viajar do 180 até o eixo vertical, o 180 vai bater exatamente na origem. A origem é ponto zero. Então eu posso concluir que o seno de 180 graus é zero. Tudo bem? Vamos agora calcular o seno de 120 graus. Antes de calcularmos o seno de 120 graus, agora vocês vão entender porque eu coloquei esses outros valores. Esse valor de 60 graus, de 30 graus, ele nem pega a questão.
mas eu coloquei, agora vocês vão entender por quê. Antes de mais nada, eu quero que vocês relembrem que nós já sabemos do seno de alguns ângulos, ângulos notáveis, lá anteriormente nas nossas aulas presenciais. Lembra a musiquinha? Então, eu não vou cantar a musiquinha agora não, mas eu vou colocar a tabela, viu, gente? A tabela dos ângulos notáveis, dos ângulos de 30, 45 e 60 graus. Mais especificamente hoje, nós vamos tratar apenas do seno. Então, eu quero que vocês foquem apenas nos senos desses três ângulos, certo? E aí, vamos agora para o seno de 120 graus, fazendo o mesmo raciocínio que fizemos para o 180 graus. Brinca de viajar do 120 até o eixo vertical. E aí a gente vai ter o seguinte, percebam que do outro lado está o 30 graus. Se eu brincar também de viajar do 30 para o eixo vertical, ele vai bater exatamente no mesmo ponto que bateu o 120. Opa, isso acontece por acaso? Claro que não, gente. Nós podemos deduzir que o 30 está na mesma posição que o 120, com a diferença de que um está do lado do eixo, o outro está do outro lado. Quando isso acontece, nós dizemos que eles são simétricos em relação ao eixo vertical. E exatamente quando ocorre isso, quando dois ângulos são simétricos, quando dois pontos são simétricos, eles têm o mesmo seno. Então, você pode concluir que o seno de 120 graus vai ser mesmo o seno de 30 graus, certo? Então, nós vamos aqui na nossa tabelinha, ó. Quem é o seno de 30 graus? 1/2. Então, o seno de 120 também vai ser 1/2, certo? O seno de 60 é o mesmo seno de 120. Né? Então, você vai marcar lá que o seno de 120 graus é Então você tem que prestar atenção no seguinte, se você brincar de viajar dos 120 graus para o eixo vertical, traçou uma linha, você verifica que do outro lado está os 60 graus. Se você brincar de viajar dos 60 graus para o eixo vertical, você vai ver que está no mesmo ponto. Isso acontece por coincidência? Claro que não, gente. Se nós podemos dizer que ambos estão na mesma posição na circunferência, com a diferença de que um está do lado oposto do outro, certo? Então nós dizemos que eles são simétricos, porque estão opostos pelo eixo vertical. São simétricos pelo eixo vertical. Quando isso acontecer, guarde essa informação com você. Eles vão ter o mesmo seno. Então, você pode concluir que o seno de 60 graus é o mesmo seno de 120 graus. Basta você ir agora lá na nossa tabelinha e verificar qual é o seno de 60 graus. Então, você pode verificar que é raiz de 3 sobre 2. Então, o seno de 120 graus também vai ser raiz de 3 sobre 2. Ok? Então, matamos aí a charada do seno de 120 graus. A mesma coisa nós vamos fazer para o seno de 150 graus. Primeira coisa que você faz, brinca de viajar dos 150 graus até o eixo vertical. Então, se você fizer isso, vai dar um ponto que a gente já sabe quem é. Opa, é 1 sobre 2. Professor, eu posso concluir que o seno de 150 graus é 1 sobre 2? Com certeza, já está o ponto aí definido. Mas só para a gente provar que o que eu disse no item C é verdade, vamos ver 30 graus. Ora, 30 graus viajando até o eixo vertical vai dar 1 sobre 2 também. E aí bate com a nossa tabelinha que a gente tem aqui que o seno de 30 graus é exatamente 1 sobre 2. Então o eixo de 150, o seno de 150 é o mesmo seno de 30 graus, que é igual a 1 sobre 2. E aí a gente conclui aí esse seno. No item D, ele pede o seno de 225 graus. Antes de mais nada, eu quero acrescentar um outro ponto à nossa circunferência. Esse ponto eu vou colocar entre os 60 graus e os 30 graus. E entre 30 e 60 eu vou colocar que esse ponto vale 45 graus.
é razoável, né? Entre 30 e 60 fica o 45. A diferença aí de 15, eu procurei manter um espaçamento igual. Eu já sei que é um seno de 45 graus, está na minha tabela aí embaixo, já sabia há muito tempo. E vou também definir onde é que está o ponto 225 graus, que eu não coloquei ainda na circunferência. Por associação, utilizando o mesmo raciocínio que eu utilizei para colocar o 45 graus, eu vou utilizar o 225. Eu vou colocar ele entre o 210 graus e o 240 graus. Agora preste atenção no que eu vou fazer. Eu vou traçar uma reta passando pela origem da circunferência e eu vou perceber que o 45 graus está numa ponta e o 225 graus está na outra ponta, certo? Então, quando isso acontecer, né, como essa reta passa pela origem da circunferência, eu posso dizer que esses dois pontos são simétricos no vértice, simétricos pela origem, certo? Então, se eles são simétricos, eu posso concluir que o seno de 45 é o mesmo seno de 225. Basta eu olhar aqui na minha tabela, então, quem é o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Entretanto, tem um pequeno detalhe, gente, que não podemos esquecer. O 225 graus fica abaixo da origem, da origem da circunferência. Se ele fica abaixo, o seno dele vai ter valor negativo. Então, eu não posso colocar raiz de 2 sobre 2. Eu tenho que colocar menos raiz de 2 sobre 2. Então, fica assim o seno de 225 graus. Agora vamos para o seno de 300 graus. A primeira coisa que você faz é brincar de viajar de 300 até o eixo vertical. Então, você traça uma linha, mas você verifica que lá no nosso eixo vertical não tem um correspondente. Não tem nenhum valor que indique quem é o seno de 300 graus. E aí, o que você vai fazer? Bem, você vai fazer o seguinte. Você vai olhar para cima, para o primeiro quadrante, e verificar que o 60 ele tem alguma coisa semelhante com 300 graus. Você traça uma reta vertical, fica assim. E você verifica que o 300 e o 60 eles são simétricos, simétricos em relação ao eixo vertical, ao eixo horizontal, ao eixo deitado. Eles estão na mesma posição, só que um está acima e outro está abaixo. Então, se eles são simétricos, você pode concluir que eles possuem o seno de mesmo valor, com a condição de que o 300 graus está abaixo da origem. Se está abaixo da origem, ele tem valor do seno negativo. Então, ao invés de eu dizer que o seno de 300 graus é raiz de 3 sobre 2, eu vou ter que colocar o sinal indicando que o seno de 300 graus é, na verdade, menos raiz de 3 sobre 2. E aí você mostra a questão. O item G é bem simples, a gente vai fazer o mesmo raciocínio que a gente fez no item B, viajar de 360 graus até o eixo vertical, e aí vai dar na origem, a origem é ponto zero, então o seno de 360 graus é zero também. E por 330, você vai brincar de viajar do 330 até o eixo vertical, vai dar no ponto que a gente já sabe quem é menos 1/2. Se é menos 1/2, então a gente conclui de cara que o seno de 330 graus é menos 1/2. E aí a gente mata a questão, né? Peço que vocês façam isso no caderno de vocês, se atentando para fazer um desenho, uma estruturazinha bem legal de você compreender o raciocínio aqui utilizado. Como eu prometi a vocês, vou passar a 9ª atividade auxiliar. É bem semelhante essa questão que a gente resolveu. Você vai desenhar a circunferência trigonométrica, se atentando a essas dicas que eu dei. Coloca todos os pontos, desenhe direitinho aí, utilizando régua, utilizando algum objeto redondo para fazer a circunferência perfeita. E você vai localizar esses números que eu coloquei aí, π sobre 3, 2π sobre 3, 4π sobre 3, 5π sobre 3. Antes de você localizar a circunferência trigonométrica, siga a minha dica. Transforme em graus. Fica bem mais fácil de você fazer essa localização. Depois que você localizou esses pontos, você vai determinar qual é o seno de cada um deles.
né? Então, se você tiver alguma dúvida, você pode utilizar como fonte de consulta o nosso livro. Esse conteúdo está lá na página 20 a 24 do livro didático de matemática. Qualquer coisa, você volta a esse vídeo, assiste de novo a explicação, é o mesmo raciocínio, o mesmo procedimento que você vai utilizar. Então, confio em vocês, façam a atividade, manda lá qualquer dúvida, estou lá no WhatsApp para tirar a dúvida de vocês. Então, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula.